Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar sobre mais um Maná Diário. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que está aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26 diz assim: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavra dura que Jesus disse, né? Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Ontem nós falamos sobre discípulos e não seguidores, então nós vamos caminhar dentro de uma mesma linha, falando de certa forma sobre liderança. Queridos, o ministério, ele não é um acessório na nossa vida. Esse é o tema desse maná de hoje. O ministério não é um acessório. O ministério não é uma parte da minha vida. Essa é a diferença dos homens que têm um chamado de Deus. O ministério é algo que toma a sua vida. Jesus aqui nesse texto, ele não está mandando ninguém abandonar seu pai, a sua mãe, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo sobre aborrecer, porque só podemos, ou melhor, é impossível nós sermos discípulos de Jesus e nós não aborrecermos pessoas, nós não aborrecermos sistema e às vezes aborrecer até mesmo nossa própria vida. Existem pessoas que desenvolvem o ministério como uma parte da sua vida, ou seja, tem parte que eu faço isso, é como se fosse uma função profissional. Na empresa eu sou o administrador, na empresa eu sou sei lá, o administrador, o faxineiro, seja lá a função. O ministério não é uma parte do meu dia, não é algo que eu desenvolvo em 8 horas de trabalho, 5. O ministério é algo, queridos, que mexe com a nossa vida. Os homens que foram chamados por Deus para desenvolver algo foram homens que tiveram uma experiência com Deus primeiro. Abraão, Jacó, Isaías, Paulo e tantos outros homens que tiveram experiências com Deus, que viveram o sobrenatural em Deus. Primeiro, eu vivo essa experiência em Deus, e essa experiência ela é tão real que ela mexe com toda a minha vida, ela mexe com tudo aquilo que é estrutura. Ou seja, eu não consigo manter os meus programinhas, os meus projetos de vida que eu criei, que eu planejei, e fazer a obra de Deus. Não tem como. Quando, queridos, o chamado de Deus, quando você recebe um chamado, um encargo de Deus, isso mexe com toda a estrutura da sua vida. Os teus projetos vão por água abaixo. Eu estou falando por experiência própria, por ter planejado coisas, por ter gerado coisas. Fala, poxa, é isso que eu vou viver amanhã, e de repente Deus chega e passa por cima de tudo aquilo. Pastor, mas como é isso? É isso, queridos. É abrir mão da sua própria vida. Não é um acessório. Não, é algo que já vem de fábrica. Não é um opcional de um carro, quando você vai comprar, você fala, eu quero isso, não quero aquilo. Não, querido, isso é o coração. Chega uma hora, queridos, que você não vive mais pelo reino, você morre pelo reino. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Existem pessoas que querem que uma parte da sua vida seja desenvolvida. Não, queridos, é morrer por aquilo, é pagar um preço por aquilo. Foi por isso que Jesus morreu, por vidas. Eu não estou falando por uma estrutura, por um esquema de igreja, por uma placa, por uma denominação, não. Eu estou falando sobre reino. Quando você tem um chamado, quando você tem um encargo de Deus para a tua vida, você não vive por aquilo, você morre por aquilo. Sabe? A tua vida começa a girar em torno daquilo, sobretudo em Deus. Por isso que eu comecei dizendo, falando que homens primeiro tiveram experiências com Deus. Moisés recebeu o seu chamado no monte. Jacó teve uma mudança de vida em um val de Jaboque. Isaías teve a visão de Deus, ele diz, eu vi o Senhor, e depois ele recebe a direção. A primeira coisa que ele diz é a minha experiência com Deus, e depois disso tudo vai mudando, ele vai quebrando a estrutura, os meus projetos, aquilo que eu tinha planejado, aquele programinha de aposentadoria, que eu planejei para o meu futuro. Acabou, queridos, o homem de Deus não se aposenta. O homem de Deus morre de pé feito árvore, trabalhando e desenvolvendo. Então pense bem, o que é o ministério? Uma parte da sua vida? É um momento, algumas horas da minha vida eu desenvolvo isso. Eu não estou falando que você tem que trabalhar todo dia, eu estou falando que isso toma a tua vida, o teu coração e todas as outras coisas. Pense nisso. Talvez você me ache fanático,
mas é algo que tem tomado a minha vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.